pessoal, tudo bom? Então hoje vamos dar seguimento aí ao nosso estudo dos campos elétricos e das cargas elétricas. Hoje o assunto é Lei de Gauss. E do que se trata a Lei de Gauss? Então a Lei de Gauss, ela é um dispositivo matemático aí que ajuda a gente a poupar tempo. Tá? Lembre-se que utilizar a Lei de Coulomb às vezes é bastante difícil, dependendo da configuração. Lembra que a gente sempre privilegiou ali situações simétricas, né? Que, por exemplo, a barra a gente pegava no meio da barra, lembra lá? Então tinha uma barra assim, a gente pegava, queria saber o campo elétrico em um ponto aqui no meio, assim, né? Ou, por exemplo, aquele anel carregado, então também a gente pegava o eixo aqui e calculava o campo elétrico aqui. A lei de Coulomb ela é muito difícil para ser utilizada também em situações contínuas. Lembra que a gente tinha que fazer uma integração da barra, né, ou de qualquer outro sistema. Bom, a lei de Gauss vai facilitar nesses casos se as distribuições forem simétricas. A gente vai ver certinho o que quer dizer simétrico nesse caso. Bom, a lei de Gauss, então, ela relaciona os campos elétricos em pontos de uma superfície fechada. Tá? Então, assim, a gente vai pegar aqui, por exemplo, aqui, uma superfície fechada, vamos dizer que é um cilindro. Tá? Então, o que a gente vai calcular? A gente vai somar aí o campo elétrico aqui nessa superfície, em vários pontos aí, né? Vamos somar em todos os pontos dessa superfície. E a gente vai relacionar esse resultado à quantidade de carga no interior dessa superfície. Essas superfícies são tão utilizadas nessa teoria e são tão importantes que elas recebem aí o nome especial de superfícies gaussianas. Para todos os efeitos, o que é uma superfície gaussiana? Uma superfície gaussiana é uma superfície fechada. Então você pode imaginar aí um cilindro fechado, uma bola, qualquer superfície dessa que seja fechada, então a gente vai chamar de superfície gaussiana. Essa superfície, é claro, ela pode ser complexa, meio amorfa, pode ser, por exemplo, uma esfera, como a gente falou. Por exemplo, aqui, então, aqui eu tenho uma esfera e aqui eu tenho um paralelepípedo aqui. Tá? Então, como eu disse, vamos somar os campos elétricos aqui em todos os pontos aí dessa superfície e a gente vai relacionar, então, a carga que está lá dentro, no interior da superfície. Para dar uma primeira ideia para vocês como funciona isso, então a gente vai estudar primeiro o cálculo do fluxo de campo elétrico. Para exemplificar aqui, lembre-se que a gente já calculou uma espécie de fluxo, né, lá em Física 2. Só que lá era fluxo de fluidos. Então, por exemplo, aqui temos uma visão aí lateral aí de um rio. Então esse rio ele tem alguma velocidade ali, dada pelo vetor v. Ok. Aí, como é que eu calculo o fluxo, então? Eu preciso de uma área por onde esse rio vai passar, e daí eu calculo o fluxo através dessa área. Por exemplo, se eu colocar uma barragem aqui, por onde esse rio vai ter que passar, por exemplo, eu coloco uma abertura, né? Vamos dizer aqui uma abertura ali por onde o rio possa escoar aqui. Ele vai cair aqui do outro lado. Então eu posso calcular qual é o fluxo de fluido através dessa área aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Vamos olhar bem de lado aqui. Então aqui a gente tem a velocidade do rio. Tá? O rio está fluindo aqui. E aqui a gente tem aquela barragem, e isso aqui é a abertura da barragem.
tá? Essa abertura aqui, ela vai ter uma certa área. Tem uma certa... Essa abertura aqui vai ter uma certa área ali, né? Pode ser, sei lá, 5 metros quadrados, 10 metros quadrados. E como é que eu calculo, então, ali o fluxo? O fluxo lá em Física 2 a gente chamou, na verdade, de vazão. Mas tem o mesmo sentido. O que a gente quer saber? A gente quer saber quantos litros de água passa ali por aquela barragem, por aquela abertura. Lembra lá em Física 2, a gente chamou então o fluxo lá de RV, mas não importa, vamos chamar aqui simplesmente de fluxo. Como é que a gente calculava? Era a velocidade do rio vezes a área da seção reta por onde o rio ali está passando, ou fluido, ou o que você quiser, né? Lembra lá dos tubos de fluxo? Então você colocava aqui o tubo de fluxo, e daí aqui tem uma certa área, e o fluido está passando aqui com uma velocidade v. Ok, daí lembrando aqui que a velocidade era dada aqui em metros por segundo, e a área em metros quadrados. E a área em metros quadrados. Portanto, isso aqui é o que? Metro cúbico por segundo. Isso aqui é unidade do que? De volume. Então, o que a gente está calculando? O volume de fluido que está passando por unidade de tempo ali, né? A cada segundo está passando tantos metros cúbicos de volume d'água. A gente podia até transformar isso aqui para litros, se a gente quisesse. Transformando para litros, então poderia ter lá, sei lá, 20 litros de água passando por segundo ali por aquela área. Então esse seria o fluxo ali pela seção reta. Agora, e se aquela barragem estiver inclinada? Como é que calcularíamos isso? Então aqui está a barragem e a abertura por onde o fluido está passando está aqui. Então aqui está o rio com uma certa velocidade vindo nessa direção. Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer é associar a essa área aqui um vetor. Vamos chamar aqui de vetor A. Esse vetor aqui ele vai ter como módulo a área ali em metros quadrados por onde a água vai passar. Nesse caso aqui, o fluxo, a gente vai ter que utilizar mesmo os vetores ali. Então a gente pega a velocidade e escalar aquele vetor área que a gente criou ali. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar o módulo do vetor velocidade vezes o módulo do vetor aceleração, mas não fica por aí. A gente ainda tem o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Vamos colocar aqui, ó, se o vetor velocidade está nessa direção e o vetor área está apontando aqui, esse é o ângulo entre eles. Ok, por que isso generaliza ali para casos onde estiver inclinado? Eu vou mostrar aqui com exemplos. Então, vamos pegar exemplos extremos aqui. O ângulo entre os dois é zero. Esse caso aqui, onde o ângulo é zero, é o caso que a gente já viu. Então, aqui está a velocidade do rio e aquela área aponta na mesma direção. Isso quer dizer o quê? Que aquela barragem está assim. Ela está em pé aqui. Então, o fluxo aqui fica igual ao quê? V escalar A cosseno de 0 graus. Mas cosseno de 0 graus é 1. Então, nós temos aqui o nosso fluxo máximo, que é a velocidade vezes a área, que a gente já viu. Ok. Segundo caso extremo aqui. Vamos dizer que o ângulo entre os dois seja 90 graus.
Nesse caso, a barragem está assim. Lembra que a gente quer saber qual é o fluxo passando por uma abertura aqui, na barragem, certo? Nesse caso aqui, a área, o vetor área aponta nessa direção. Enquanto que a velocidade do rio aponta nessa direção aqui. Então, nesse caso, o ângulo entre eles é 90 graus. Ok, então o fluxo vai ser o quê? V a cosseno de 90 graus. Só que cosseno de 90 é zero. Então o fluxo que passa por ali é zero. Não passa nem 1 litro por segundo por aquela superfície ali. É claro, porque o rio está passando sobre a superfície ali. Tá. Então esses são os casos extremos. E um caso não extremo. Vamos pegar aí que θ faz 60 graus. Então esse seria um caso inclinado assim. Vou colocar aqui. Então aqui está a velocidade do rio, de novo, indo nessa direção. E vamos dizer então aqui que a barragem está assim. Isso quer dizer que ela está nessa posição aqui. E aqui faz 60 graus. Qual que vai ser o resultado então? Então aqui a gente vai ter fluxo igual a V a cosseno de 60. E quanto é cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio. Portanto, o fluxo aqui vai ser metade do valor máximo. Lembra, o valor máximo é esse caso aqui. Esse é o valor máximo. Ou seja, VA. Se a gente vê a barragem inclinada com 60 graus, então o nosso valor cai pela metade. Ok, então eu quero, com esse exemplo aqui, usando o fluxo de um rio através de uma área, simplificar para vocês o que a gente vai fazer com a lei de Gauss. Na lei de Gauss, a gente não vai usar o que? Vetores e velocidade. Que vetor que a gente vai usar? A gente vai usar o vetor campo elétrico. Só que o cálculo é muito semelhante. Então imagina aqui, ó, uma superfície, só que nesse caso não é uma superfície aberta, igual a nossa barragem lá. É uma superfície fechada. Por exemplo, um balão, uma superfície fechada, uma bola, e assim por diante. Aí, como é que a gente calcula? Nesse caso aqui, além disso, a superfície ela é amorfa, né? Ela não é uma superfície bonitinha ali, esférica e tal. E daí a gente tem aqui um campo elétrico aqui passando aqui, como se fosse aquele rio lá que a gente estava vendo antes. Então a gente vai querer calcular qual é o fluxo por toda a superfície. Não só em um ponto dela, mas em toda a superfície. Lembra que ela é tridimensional. O que a gente faz? A gente divide essa superfície em vários pedaços aqui. Calcula qual é o fluxo em cada pedaço. E depois soma tudo. Vai somando em cada um. Em cada um a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aquele vetor área e escalar o vetor campo elétrico que está ali, levando em conta então o ângulo que um faz com o outro, que vai mudar em cada ponto da superfície. Então nesse ponto aqui tem um ângulo aqui pequeno, nesse ponto aqui tem um ângulo grande aqui. E a gente vai chamar aqui o fluxo do campo elétrico pela letra grega φ. Então o que eu vou fazer? O fluxo do campo elétrico vai ser o somatório do campo elétrico
e escalar cada uma daquelas areazinhas lá. Tá? Então eu poderia ter numerado elas, por exemplo, e somar em cada um delas. Digamos aí que eu tenha N pedaços, sei lá, 100 pedaços, 20 pedaços. Então eu vou somar do 1 até o 20, multiplicando o campo elétrico em cada ponto pela respectiva areazinha da divisão. É claro que se o número de divisões for muito grande, o que vai acontecer? Aquelas areazinhas vão ser muito pequenas, vão tender a zero. E o que acontece? Esse somatório aqui se transforma no integral. Então o fluxo vai ser o quê? A integral por toda aquela superfície. Vamos chamar ela de superfície gaussiana, vamos chamar de G. Então, campo elétrico escalar cada uma daquelas áreas infinitesimais. Então, para ficar claro aqui, esse cara aqui a gente vai chamar de fluxo elétrico. É claro que aqui é o campo elétrico. Em cada ponto da superfície. Aonde que acontece a integração? A integração acontece na superfície gaussiana. E qual que é a característica da superfície gaussiana? Ela é fechada. Então, vou colocar aqui que ela é chamada de gaussiana. Tá? E a gente está integrando, então, aqui sobre a área da superfície. Então, esse dA aqui representa um elemento de área da superfície gaussiana. Tá? Então, tá aí todos os elementos aí do cálculo do fluxo elétrico. Só mais uma coisa aqui. O campo elétrico, é claro, a gente está usando aqui as unidades Newton por Coulomb. E a área está em que unidades? Metro quadrado. Portanto, Newton por Coulomb vezes metro quadrado é a nossa unidade aqui de fluxo elétrico. Newton por Coulomb metro quadrado. Ok, então vamos fazer um primeiro exemplo simples aqui para ilustrar aí o significado então da lei de Gauss. Tá? O exemplo é esse aqui. Qual é o campo elétrico à distância r da carga positiva Q? Então ali está a carga positiva. Nessa distância r, qual é o campo elétrico? É claro que aqui a gente poderia, como uma carga pontual, a gente poderia utilizar a lei de Coulomb. Mas a ideia aqui é ilustrar que a lei de Gauss vai dar o mesmo resultado. Tá? Se eu estou falando uma distância r, aqui não importa qual é a direção dessa distância. Tá? Poderia ser em qualquer ponto, estando à mesma distância, vai ter o mesmo campo elétrico aqui. Tá? Tá, imaginando que isso aqui é uma esfera fechada, então eu imagino que isso aqui é uma gaussiana esférica. Observe que não tem nenhum objeto real ali. A gaussiana, nesse caso aqui, essa superfície fechada, é só um método matemático para eu resolver, então, usando a lei de Gauss. Eu venho aqui e escrevo a lei de Gauss, então. A lei de Gauss me diz que ε0 vezes a integral do campo elétrico sobre essa superfície ali, vamos chamar a superfície gaussiana, né? Gaussiana é igual à carga envolvida. Essa aqui é a lei de Gauss. Então, ε0 vezes o fluxo é igual à carga envolvida. Então, fica ε0, a integral ali na gaussiana, de E dA,
é igual a simplesmente Q. Essa a carga envolvida pela gaussiana. Agora perceba o seguinte, lembra que eu falei que em qualquer um desses pontos aqui, o campo elétrico vai ter o mesmo módulo? Observa outra coisa. Em todos esses pontos, se você pega ali um pedacinho aqui, e chama de dA, um pedaço daquela área ali, o campo elétrico vai estar apontando na mesma direção que esse dA aqui, tá? Em qualquer um desses pontos. Ou seja, se eu dividir a gaussiana em pedaços e calcular ali o fluxo em cada um desses pedaços aqui, o campo aponta sempre na mesma direção ali daquele vetor área que está ali no local, naquele ponto. Então, esse E escalar dA me dá o quê? EdA cosseno de 0 graus, porque o ângulo entre E e dA em qualquer ponto ali vai ser 0. E cosseno de 0 é 1. De forma que a minha integral fica mais simples. Fica simplesmente integral de E dA. E agora não tenho mais aquele vetor. Aquele produto vetorial. Daí, esse campo elétrico ele é constante em qualquer ponto, como a gente já discutiu. Então fica simplesmente ε0 e a integral de área, da área na gaussiana. Igual aqui. Só que se eu quebrar, né, isso aqui é uma integral, então eu estou quebrando em vários pedaços aqui. A gaussiana quebra em pedaços, e daí eu estou somando. Só que eu estou somando simplesmente a área de cada pedaço. Então isso aqui fica o quê? ε0 e vezes a área total. Igual a quê? Quem é a área total? Então a área da gaussiana. E qual é a área da gaussiana, que é uma esfera? A área de uma esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Então, substituindo aqui, fica ε0 campo vezes 4π r ao quadrado. Igual aqui. Agora, se a gente quer saber o campo, então resolve para o campo. Fica Q sobre 4π ε0 r ao quadrado. E essa aqui é novamente o quê? A lei de Coulomb. Que a gente já conhece. Ok, pessoal? Então é isso. Então eu vou deixar um exercício aqui com vocês resolvam ele, tá? E daí na próxima aula a gente vai resolver mais exercícios e ver outros casos de aplicação de lei de Gauss, ok? Então é o exercício 7 da página 69, seção 23.3 do Halliday. Beleza? Abraço!